Fala pessoal, estamos começando mais um Vitral Podcast, um podcast para a gente conversar sobre cultura, sobre arte a partir de uma perspectiva cristã. Eu sou o Madison Barreto, tá aqui do meu lado, Bruno Santana. Hoje a gente vai fazer um jogralzinho com o seu nome. Não vai, e a gente conseguiu acertar, né, que ficamos aqui 1000 horas, vários erros. Mas enfim, Sim. nada tá diante das câmeras, né? Então, assim, tá tudo Sim. certo. Não aconteceu. Se não foi gravado, não aconteceu, né? Tá tudo Exato. certo. Então, pessoal, meu nome é Bruno Santana, como já foi falado. Meu Instagram tá aparecendo em algum lugar da tela aí. E eu queria dar um recado muito importante para vocês. A gente já tá... Opa! Aconteceu um imprevisto aqui. Certo, cabos e mais cabos e por aí vai. Tudo bom. Mas, enfim, se você tá curtindo aí, né? A gente já tá no nosso episódio vários, que eu já não sei o número mais. Fala número não. Não falar número, né? Que depois não Que dá dá mais certo a fácil. contagem, né? Mas, enfim, a gente já tá aqui nessa caminhada, já faz um tempinho legal aí, já faz uns 2 meses, mais ou menos. E se você tá curtindo... 2 meses que a gente tá ralando. Mas Isso. lançado o podcast, eu acho que tem um mês, né? Sim. Assim, quando vai sair essa gravação, vai ter 1 mês e meio aí de podcast. Pois é. Então, assim, já para mais de mês que a gente tá Pra trabalhando aí, um bom mineiro, né? É o seguinte, então, se você tá gostando disso que a gente tá fazendo, se você tá curtindo a proposta do podcast, você pode apoiar esse podcast através do Pix que tá aí na sua tela. Você pode usar o QR Code ou pode usar o e-mail também que tá aí embaixo. apoievitral@gmail.com. E você também pode ser um patrocinador do nosso podcast. Você pode colocar a sua marca para aparecer aqui no nosso podcast. A gente vai falar da sua marca, vai fazer a propaganda da sua marca. E, é claro, você apoia a causa da cultura e da beleza e de tudo isso que a gente tanto fala aqui, né? Sim. E é isso. Enfim, deixa eu fazer mais um aviso também, né? Que é um aviso Fala muito aí. importante. Que é falar sobre um evento do nosso coletivo, do Sarau Cena. Para você que não sabe, né? Eu sou diretor de um coletivo chamado Cena à Vista, que é um coletivo de músicos cristãos, de Minas Gerais. E a nossa proposta é fazer música cristã com qualidade e talvez uma música cristã, digamos, mais alternativa, né? Mais lado B, essa cultura que a gente tanto fala aqui, né? A nossa proposta é essa, né? E a gente vai fazer um evento aqui em Belo Horizonte no dia 10 de setembro. E o link, né, para comprar os ingressos vai estar na descrição aí desse vídeo. Beleza? É isso. É isso, bora lá pra convidada. Bora. Hoje estamos recebendo a Sara Guzella pela segunda vez. Exato. A primeira vez a gente teve uns probleminhas na gravação, né, meu amigo? Pequenos problemas Fiz- técnicos que acontecem. Só não gravamos o áudio. Coisa Só pouca, isso. coisa pouca. E é eu um pensei- podcast- Falamos mais de 1 hora, mas... Pensei até em dublar depois, eu fazer a voz da Meu Sara. Deus. Oi, tudo bem? Eu sou a Sara. Aquelas dublagens, sabe aqueles documentários que tem uma dublagem por Bem cima? Goiapoque, assim. Então. E aí, então, eu virei escritora. E sabe aquela Mas estamos recebendo a Sara Guzella, minha colega Isso aí. escritora. E fale sobre você, Sara, seu presente aí pro pessoal. Beleza. Gente, quero agradecer mais uma vez. Sim. Estar aqui pela segunda vez. Já tô virando de casa, Sim. né? Aqui do podcast. Meu nome é Sara, eu tenho 23 anos. Eu sou mineira, nasci em Caratinga, que é uma cidade bem do interior, assim, do estado. E eu sou escritora, cresci mesmo, sempre apaixonada por histórias, filmes, tudo, assim, tudo que eram narrativas era algo que me conquistava. E aí, desde uns 12 anos, eu decidi que era o que eu queria fazer pra vida, assim. Eu queria contar histórias, Legal. eu queria escrever roteiros. E, pela graça do Senhor, eu tenho conseguido realmente viver mesmo esse sonho, né? Que eu tinha desde nova. Então, aí eu escrevo profissionalmente, acho que já vai fazer uns 3 anos. Uhum. E sou autora da Escolha do Verão, que é esse livro aqui. Pode pegar, mostrar pro pessoal. Aí, ó, peraí. Belo Ai, meu Deus, livro. deixa eu... Esse aqui é meu primeiro livro. Ele é uma fantasia infanto-juvenil. Foi com ele que eu estreiei, vamos dizer assim, né? Senta aí, Bruno. Sim. Cá Aqui direitinho. tá legal. Sou autora de Parque Falacia também, que é um conto, um terror infanto-juvenil. Um terror Ele é infanto-juvenil. infanto-juvenil. É uma história muito pequenininha, mas que é muito importante, muito especial pra mim. Aham. Escrevi também O Órfão da Cidade Escura, que ele é um spin-off desse universo. E, mais recentemente, o livro de Maria até Nós,
que eu escrevi com mais de 19 autoras do país sobre as mulheres do Novo Testamento da Bíblia e que vai ser lançado pela Thomas Nelson esse mês agora de setembro. Que legal. E estou escrevendo, esqueci, Opa. estou escrevendo uma ficção científica que chama Os Clãs da Lua, que eu vou lançar no final de outubro. Final de outubro já? Já. Tá chegando. Já tá pronto? Está... Sim, o texto? Quando esse podcast sair, já vai estar. Aquelas Já tá bom. Os retoques Tô bem- finais. aí. tá nos retoques finais. Que legal. Vamos falar sobre cada uma dessas obras aí que você citou, né? Primeiro, a Escolha do Verão. Fala pra gente desse universo, né? A Origem das Sim. Estações. É uma trilogia que você tá escrevendo? É uma série de 4 livros. Uhum. Começou a Uma ideia... trilogia de 4. Tipo isso. Eu nunca sei como que fala. Tem gente Será que que é fala... tetralogia? Eu já vi falar isso. Fica feio, né? Fica Trilogia. estranho, fica Ou né? legal. quadrilogia, não sei. Quadrilogia. Que normalmente será? chama de saga, né? Quando é mais de 3, né? Sim, Porque aí saga tem é legal. duologia, trilogia. Aham. Ia ser uma trilogia, só que aí depois que eu escrevi o primeiro, que eu lancei, eu fiquei assim, não, eu preciso de pelo menos mais um. Sim. E aí, como a minha proposta é falar sobre as estações, vai ser um livro pra cada Vai ser estação. igual vai ser igual Game of Thrones lá, né? Que chegou, não sei quantos são já. Deve ser Qual? uns 5 já, São- 6, não. sei lá. Vão Acho que ser deve ser 7. um São 7, 7. Eu né? acho que saiu é. 6. Ai, meu Deus. Você vai esticando, Na né? série foram 7 temporadas. Se Deus quiser, eu acabo no 4 mesmo. O George Martin Vamos ver. começou aos 20 e tá Ai, aos que horror. 60. E tá aos 60 e ainda não lançou todos. Exatamente. E ele foi lançando o quê? A cada 15 anos que saía outro. Olha. Mas é uma bíblia cada É um dos outra livros coisa, dele, né? né? Começa, o Sim. primeiro eu acho que é um dos menores, que tem Eu acho 800 que é. páginas. Eu nunca li. Depois, eu li ainda. só o primeiro. Uhum. E depois o negócio vai ficando Só vai. 1.200 páginas. Vai aumentando. É, e a letra gigantesco, né? pequenininha. É, Exato, isso é verdade, isso é verdade. exato. E a diagramação deles ainda é uma margem pequena, Aham, letra eles pequenininha. tentam diminuir o máximo possível, Sim. de fato. É, doideira. Ai, a escolha do verão não é pra tanto. Mas aí, se Deus quiser, vão ser 4, né? Uhum. E a escolha do verão é uma fantasia infanto-juvenil. É uma história que eu me baseei... foi muito inspirada, assim, no sentimento que as Crônicas de Nárnia sempre me causou, sabe? Na importância mesmo que as Crônicas de Nárnia teve pra mim. De ser uma história mágica, mas que ao mesmo tempo tivesse uma profundidade muito maior que todas as outras histórias, né? Que eu consumia. Então, eu sabia que era isso que eu queria escrever. Uma história que fosse mágica e profunda e que falasse da verdade. Só que em parábolas e fantasias, sabe? E jornadas mágicas e etc. Então, a Escolha do Verão conta a história de um menino que nasceu numa vila onde só tinha uma estação, o verão. Lá era sempre sol, sempre calor, até que um dia, de repente, o sol desaparece e um inverno rigoroso chega tomando conta de tudo. Toda a vila começa a congelar, as pessoas começam a adoecer, e aí, para salvar a sua família, ele tem que partir numa jornada, junto com animais falantes e objetos mágicos, para encontrar a estação desaparecida, encontrar o verão e trazer ele de volta. Que legal. Então, é o início, assim, dessa saga, onde eu vou criar toda uma mitologia sobre o surgimento das estações, Uhum. quem criar e quem as criou, né? Que tem spoilers. Sim. Mas eu falo da Trindade no livro e eu vou trabalhando diferentes simbologias bíblicas, né? E narrativas bíblicas também dentro desse universo. E o spin-off que você falou que tem dele, ele é na mesma época, os mesmos personagens, ou é Não. outra era? Assim, tem eras também dentro assim, do seu O universo? spin-off, ele passa em outra terra. Ah, Então, não é... Tô falando que vai Tem ser mais 8. de uma Tô terra. falando, Ai, tô meu falando. Deus. Eles passam em outra terra, porque o universo da Origem das Estações é dividido em 3 terras, que é a Terra Natural, a Terra que há de vir e a Terra Escura, que é onde se passa o órfão da Cidade Escura. A terra que é de vir, a terra natural e a terra escura. Peguei, então eu peguei. Aí, né? Que legal. Vamos lá, Sim. referências. E por que... A assessora dela tá dando um sinal não tô ali, ó. entendendo. É pra abrir o livro? pra abrir o livro. Mostra aí, ó. Pode mostrar pra sim. dentro. Não, Hoje a mostra Sara, que Ai, o meu livro Deus, você cai um socorro. cartão de visita aí. hoje ela tá com Socorro, uma ninguém com a assessoria dela ali, né? outra Tá coisa, gente. com a Que legal que o livro foi assessora ilustrado pro empresária. seu irmão, né? Era, Que você tinha socorro. falado. Isso, ele que fez. Por isso que a mãe tava... Mostra aí os mostra. desenhos do seu irmão. Deixa eu mostrar. Eu criei essa história, um fato muito importante, né, desse livro, é que eu criei a história pra fazer o meu irmão dormir uns 6 Sim. anos atrás. Era o que eu ia Aqui, ó, perguntar. Ele fez a ilustração, gente. Olha Que só. legal. bonitinho. Aí ele fez várias ilustrações ao longo do livro.
Sim. Aí- Você tinha falado isso, né? Que você começou Sim. contando pro seu irmão uma história pra ele dormir. Sim. E aí acabou assim. Me fala disso aí melhor. Então, eu sempre quis, né, ser escritora. Eu criava umas histórias, assim, aleatórias. E aí ele tava bem naquela fase dos 6, 7 anos, que queria ouvir uma história pra dormir. Aham. E eu amava isso, porque aí eu tinha que ir criando, né? E eu criei algumas histórias pra colocar ele pra dormir. E aí depois de uns dias já teve uma que eu criei que foi especial, sabe? Que ela se diferenciou de todas as outras. Foi a história do Beório. Eu pensei em um menino que morava numa vila onde só tinha uma estação. Uhum. E aí o verão desaparece, ele tem que achar o verão. E meu irmão amou aquela história. E aí eu fui contando pra ele de novo. E aí desde aquela época eu percebi que aquela história tinha algo mais, assim. E aí eu escrevi ela num caderno do colégio mesmo. Escrevi um resumão pra eu não esquecer. E guardei. E aí esqueci mesmo dela. Veio a pandemia. Muita coisa aconteceu na minha Então, vida vamos lá. nesse tempo, Você né? tinha que idade? Quando eu escrevi ela, eu tinha o quê? 16? 16. 16, 17. E aí, me formei no colégio, fui pra Jocum, morei um tempo na Inglaterra, estando na Jocum de lá, 1 ano e 7 meses, voltei pro Brasil. Passou mais 2 anos, eu tava trabalhando numa agência de comunicação, e aí veio a pandemia. E que meio que fez todo mundo parar, né? E questionar a vida e tudo. Uhum. E eu... Nossa! Estamos Jesus. lembrando aqui. Exato. A gente. terapia até hoje. Exato. Exatamente. Hoje já passou 2 anos. Já. Eu fico assim... Nossa, tá pra mais de 2 vencemos. anos ainda. Vencemos, meio. verdade. Véi, Nossa, né? parecia que não ia passar nunca, né? Parecia de que não verdade. ia passar. E assim, e aí foi um tempo de muita crise. Eu ficava, nossa, eu queria tanto ser escritora, eu nunca fiz nada. Será que eu vou só viver falando, né? E não Uhum. realmente fazendo? E aí meu pai que lembrou dessa história. Ele falou, Sara, por que você não escreve a história do verão? Que legal. É tão legal a história do verão. E aí eu falei assim, ai, tá bom. Vou tentar. E aí, na época, quando eu contava pro meu irmão, eu imaginava que ia ser um livro infantil, aqueles bem fininhos, né? Sim. E aí, à medida que eu sentei e comecei a escrever, a história foi assim... Foi se transformando mesmo. Foi um processo muito lindo de vivenciar, sabe? Porque, ao mesmo tempo que foi um período muito difícil da minha vida, foi um processo de escrita que eu vi Deus me curando à medida que eu ia escrevendo. Então, você vê as portas mesmo, né? O caminho que Deus abriu pra minha vida através dessa história. Sim. E aí, tudo começou lá, colocando meu irmão pra dormir. Mas antes da escolha do verão, você já tinha algum outro texto? Assim, uma história que você tinha começado a escrever? Eu já tinha roteiros. Ah, entendeu? roteiro. Exato. não Porque Sim. você falou que começou muito interessado em cinema, né? Sim, Inclusive, né? Exato. Tipo, desde nova, Uhum. eu teve alguns filmes específicos, né, que eu assisti, que é A Invenção de Hugo Cabret e Super 8. Não sei se vocês já Legal. viram. Gosto. Não. Maravilhoso. O E- Super 8, sim. O Super 8 outro é eu não muito bom. assisti, não. Como é que é o nome do outro? A Invenção de Hugo Cabret e Super 8. Uhum. E aí, desde uns 13 anos, eu já fiquei assim, nossa, isso eu quero fazer cinema, eu quero fazer filmes. Ainda é um sonho, né, do meu coração, mas eu creio que estamos nos processos. Pô, vão dar uns filmes legais, a escolha do Aí, verão ó, aí. Cada um. imagina! Pois é. Ai, meu Deus. Estou na E- Disney Plus. E aí, quando eu voltei da Inglaterra, o que eu peguei pra estudar primeiro foi o roteiro. Porque eu falei assim, gente, eu sempre falei que eu queria trabalhar com cinema, que eu queria ser roteirista, mas eu nunca peguei pra estudar, né? E aí eu comecei a fazer uns cursos e estudei autodidata mesmo. E aí eu escrevi um roteiro completo de um filme. Que chama Sonhos Americanos, era meio que uma ficção científica, assim. Eu escrevi só pra mim, sabe? Eu e mais 2 pessoas leram. Só que foi a primeira vez que eu terminei uma obra. E aquilo foi muito importante pra mim, escrever uma história início, meio e fim, né? E aí depois eu escrevi alguns outros roteiros. Eu ganhei um festival de roteiro. Que legal, você sim, ganhou um festival de roteiros. Sim, ganhei um festival de roteiro em 2020, Aham. com um roteiro que eu escrevi em 2019, que era uma ficção científica, porque eu não consigo escrever nada que não seja ou ficção científica ou fantasia. E era um roteiro de 18 páginas, e aí ele ganhou num concurso Um curta. num concurso de curtas. Ele ganhou um Certo. festival de curtas, né? Na categoria de curtas. Então, assim, pra mim aquilo foi muito legal. Foi a primeira confirmação que eu tive em relação às minhas histórias, né? Que o pessoal tinha gostado mesmo. E aí eu ganhei em 7º lugar. E aí depois que eu trabalhei, que eu fiz esses roteiros, aí em 2020 mesmo, na pandemia, que eu peguei pra escrever um romance, assim. Uhum. Oh, e é muito louco. Você falou de 2 coisas aí que eu queria falar muito, assim, que eu meio que me identifico, que é essa crise na pandemia, mas ao mesmo tempo
resolução, assim, uma coisa tipo assim, nossa, parece que tudo saiu do lugar, né? E isso forçou a gente a tomar uma decisão, né? A minha vida deu uma mudada também na pandemia. Foi na pandemia que eu falei, tipo assim, cara, eu preciso parar de correr dos meus sonhos, assim, né? Exato. E ao mesmo tempo, essa questão de terminar uma coisa, né? Que parece que quando você termina uma coisa, alguma coisa acontece diferente, né? Quando você termina uma coisa, sei lá, a coisa você conclui, acontece. talvez. Sim. Mas é porque, tipo assim, eu acho que É um sentimento a gente fica meio esperando oportunidades, né? Só que a gente só começa as coisas também, né? E assim, às vezes quando surge uma oportunidade, alguém fala, beleza, então me mostra aí alguma coisa sua. Você precisa ter algo, né? E aí Sim. você não Pra tem. mostrar, e você não tem, porque você só começa as coisas, né? E tal. Exato. E Doideira, né? eu acho que a pandemia fez muito isso, assim. Véi, parando pra pensar, tipo, a minha vida mudou completamente depois da pandemia. E, tipo assim, nossa, Deus virou, sabe? Virou mesmo de cabeça pra baixo. Então, você vê como que um momento de tanta dor, né? De tanta dificuldade também, Deus usou pra escrever propósitos muito mais altos que a gente imaginaria, né? Porque foi o estopim mesmo que me fez começar. E, nossa, eu sou grata demais. E que você falou de terminar a obra, né? Assim, ou terminar coisas, né? eu tinha esse problema, porque eu cresci iniciando histórias. Sim. Tanto que minha mãe falou, na minha casa tem diversos cadernos e papéis. Eu escrevia até na máquina de escrever quando eu era nova, assim. Aquela máquina que você usa de decoração. Ela funciona. Olha, Você realmente escreve nela? Eu escrevia. Eu não escrevo mais, sim. Mas Tem um charme você ainda aí, né? escreve muito à mão ou escreve mais em computador? Não, computador. Eu canso, eu desacostumei de sair da Também. escola. Muita coisa, né? Eu Imagino. escrevia muito à mão na época da escola. E aí hoje eu não consigo. Às vezes só uma coisa ou outra. Eu pego assim e escrevo. Mas eu só faço esboços assim no papel. Eu sou louco dos quadros de cortiça. Eu tenho 6 metros de quadro de cortiça na parede. Sério? Que isso? Sim, mano. Eu não sabia 6 disso. por 1,5. E aí você escreve no quadro? Não no quadro, não no quadro de cortiça, né? Eu vou colocando. Eu vou montar um esboço de uma cena, por exemplo. Vou escrever, faço bilhetes e vou montar nos quadros de cortiça, né? Vou colocando post-it. Post-its. Como se fosse post-it, né? Eu tenho tarraxinhas e pego o papel e vou cortando e colocando. Ou Que tipo, legal. fichas de personagens, aí eu deixo um quadro só com fichas de Que personagens, legal. ou quadro de... Ideias. Um quadro de estruturas, né? Sim. De capítulos ou de cenas específicas, enfim. Então, que aí sentado na legal. minha mesa eu consigo visualizar aquelas Sim. coisas ali, né? Mapas, eu faço mapas também das cenas ou cenários. Olha só. Enfim, gente. eu vou imprimindo e colocando ali Que pra eu legal. visualizar, né? É uma mente bem de teatro, né? Assim, de Sim, roteiro. sim. e De tudo. visualizar e tal, né? Sim. Legal demais. Eu me surpreendi, mas eu super queria ter um desses, na verdade. É. Porque é bem legal Eu ver a fico- coisa assim como... Exato. Inclusive, Foi sendo aos poucos. Né? eu fico pensando como que vocês... Não sei se a gente conversou disso da outra Eu vez, acho mas que assim... não. De visualizar a história como um todo, né? Era isso que eu ia falar. É. Eu sou extremamente bagunçada. E aí, né? Porque quando você começa normalmente uma história, você já sabe como é que ela vai terminar. Então, E aí? geralmente não, né? Pra eu começar, eu tenho que saber o final. Certo. Sim. Só que o processo pra chegar até lá é Você vai completamente descobrindo. diferente. Por exemplo, A Escolha do Verão foi um livro... eu não sei, eu não lembro mesmo se eu tinha comentado isso, mas eles falam que tem 2 tipos de escritores, né? Que é o jardineiro e o arquiteto. Então, o jardineiro, ele tá plantando a semente da ideia. Ele planta e vai escrevendo e vai fluindo. E o arquiteto, ele planeja tudo. Você é um arquiteto, já sem vi. dúvida. Sem Ele já dúvida. Eu uso o planeja termo toda a paisagista. planta. Eu conheço. Olha, Sabe aquele legal. negócio do Chaves? Sim. Eu sei essa com laranja. eu conheço como paisagista. Olha só, eu não sabia. Porque assim, o paisagista também tá mexendo com plantas, né? Sim, Então a gente fica no exato. mesmo material. O Ah, jardineiro sim, ele só legal. vai plantando, o paisagista ele vai planejar. É o arquiteto do jardim. É, o arquiteto do jardim. E aí, esse livro, A Escolha do Verão, foi um livro que eu já tive que organizar mesmo, né? Planejar cada coisa. Teve, obviamente, coisas que foram surgindo, mas eu sinto que a maioria das histórias sempre assim, tem uma coisa ou outra que você não planeja e acontece. Sim. Mas o meu processo criativo, ele é uma bagunça, assim. Ele não tem uma ordem. Tanto que esse livro que eu vou lançar, Os Clãs da Lua, ele foi completamente jardineiro. Ele foi uma obra que eu tinha uma ideia, e aí eu comecei a escrever, eu falei,
meu Deus, é isso. E aí eu continuei, eu falei, meu Deus, então era isso, que era aquilo. E eu não fazia a mínima ideia no começo do livro. É muito legal, né? Você descobrindo a sua própria ideia. Exato. É muito louco. Parece estar para além de você, né? Sim. Tipo assim, é muito legal. Exato, é isso que eu sinto às vezes. Vai ganhando o Senhor vida, né? compartilhando Não uma vem história, não, que você não sabe o que é isso não. Que você Não, planeja. Não, mas eu planejo mesmo assim. Porque eu posso planejar assim, olha, por exemplo, das cenas mesmo. diferente também. Planeja, vai estar fulano, ciclano, o Sim. objetivo dessa cena é isso. É isso. Sim. Ok. Só que na hora que você vai escrever, os personagens vão ganhando claro. vida. Os diálogos, né? Diálogos, Toda a né? interação. Isso. Mas eu fico aqui muito brincando especial. porque o Madison, a gente tem processos criativos diferentes, né? Você provavelmente já sabe, né? Do processo do Madison, que é mais metódico, né? Uhum. E esse processo mais bagunçado, digamos assim, né? Sim. Para escrever histórias grandes, eu fico imaginando, né? Como é que é, né? Para mais pegar uma coisa desafiador. lá de trás e tal. Exato. Para, Mas- por exemplo, um personagem ser coerente. Sim. Né? Mas eu acho que de cada gênero também vai ter alguma especificidade. sim. Tipo, um livro que eu escrevi que é romance policial. Ah. Romance policial precisa ir colocando pequenas pistas ao longo do exato. livro e no final fechar tudo. Nossa. Então exige Verdade. isso de Sim. ser bem arquiteto. Agora, Tem histórias, tem sim. algumas histórias, tipo um romance Então. romântico, Aham. às vezes nem tanto, dá pra ir fluindo, né? É mais simples, né? Igual Os Clãs da Lua é um livro único. Então, por ser um livro único, eu tive essa liberdade de escrever de uma forma mais sem planejamento. Uhum. Né? Já a Escolha do Verão, e toda a saga, eu tenho um documento com entendi. literalmente tudo, assim, a história de cada cidade, quando que cada cidade principal na trama surgiu, os principais personagens, né? E Pra eu é não completamente esquecer. outro universo. Não tem nenhuma conexão com a Terra, de sei lá, uma passagem secreta da Terra pra lá, não, nada, né? Não, da Escolha do Verão, né? Sim. Não, é a Terra Natural, que a gente chama, né? Certo. O universo das estações mesmo. Uhum. Pode continuar, que eu só dei um sinal pra sua mãe. Chegou visita ali. Chegou pessoal. visita aqui em casa. Não, mas a Escolha do Verão é esse universo das estações, então ele se conecta só nessas 3 terras, Sim. né? Porque tem muito autor, eu vejo isso pelo menos, pessoal que faz, tipo, todos os livros são um universo conectado. O Isaac Asimov, por exemplo, não sei se vocês conhecem. Sim. Ele, Assim, tipo, Isaac Asimov não, mas isso de conexões de Sim. universo. Tem até um nome, eu esqueci o nome disso. não sei, multiverso? Não, quando Chama Marvel isso. Não, isso. a ideia de você pegar, assim, eu não sei se a gente, talvez você nem esteja na mesma coisa, mas de você pegar uma cena de um livro que vai influenciar na do outro. Um autor que faz muito isso aqui no Brasil é o Rafael Montes. Todos os livros dele se passam no mundo real e a maioria se passa no Sim. Rio de Janeiro. Sim. Sempre tem uma cena de um livro que acontece em paralelo com a cena de outro livro. Uau, E dá pra você que ler as legal. duas pegando detalhes, assim. Nossa, Tá entendeu? diferentes. Não É bem consigo. Marvel mesmo, né? Vou dar um exemplo sem estar dando spoiler do livro dele. Tá. Tem num livro dele, um personagem para numa blitz na Uhum. estrada. E esse personagem é o motorista, ele tá com a namorada no carro. Tá. É isso. Uhum. E aí, no outro livro, o personagem é o policial Ah, da Uau, blitz. que Entendeu? legal. E assim, Genial. e aí você vai ver, e é muito legal porque, nessa conexão desses dois principalmente, Uhum. porque o que acontece nessa cena específica influencia nas duas histórias. Não é só assim, tipo, Olha se esbarraram. Sim, O que acontece ali é uma cena muito importante das duas histórias. O que aconteceu, se Que tivesse. legal. Eu tô tentando não dar spoiler, assim, mas assim, o personagem, ele para na blitz. Ele pode ser preso ou não. Entendi. Então, o que tá sendo parado na blitz. Se ele fosse preso, tomava um outro rumo aquela história dele. Entendi. Só que também tomaria um outro rumo pro que era o policial que tava parando eles na blitz. Porque eles iriam fazer uma certa coisa com esse personagem, se pegassem ele preso. E que influenciaria na outra história. Mas enfim. Mas ele faz isso em todos os livros, é tudo sim. muito conectado, né? Isso é legal. É. Eu não... É uma coisa que eu não... É bem, não consigo, é bem assim. difícil. E exatamente porque eu tenho ideias diferentes, Uhum. eu prefiro ter a liberdade artística para cada ideia do que ter que fazer todas elas funcionarem. Sim. Por exemplo, Parque Falassier é um universo completamente diferente também. É um universo mais do mundo real, Sim. mais de uma baixa fantasia. Então eu preferi, É muito sabe? difícil Eu falei, conectar, é né? legal, mas não precisa. Eu até fiz isso. Eu tô tentando conectar meus áudios, só que assim, cada livro meu é um gênero, mas eu Sim. fiz No Céu de Roma Negra, que é romance policial. Aham. Aí, eu não chega a ser um spoiler, mas ele aparece o meu livro Eu Não Perdi a Minha Fé. Um Olha. personagem tem esse livro lá. Ai, que legal. Isso é E legal. o personagem que eu faço,
que é de teatro, que é o Uhum. Vovô Eusébio, aparece também Uau. no livro. Ele passa pelo meu personagem, Sua vida entendeu? tá encontrando Tá seus conectada. livros, assim. Quem conhece Legal. todo o meu trabalho, quando Aham. lê lá, pega. Quem não Entendi. conhece, que só conhece só o livro, tipo, Sim, passou assim. passa Porque, batido, por exemplo, do né? livro mesmo, Eu Não Perdi Minha Fé, só o personagem tá como um livro sobre fé que tem uma árvore na capa. Só fala Entendi. isso. Ah, Entendeu? Quem entendi. conhece que eu tenho um livro sobre fé que tem uma árvore na Easter capa, eggs. saca. Aham. Easter Entendeu? eggs, né? Legal. Bem E- Marvel mesmo. É, bem Marvel. Amei. Agora nem sempre dá pra conectar. Tipo, um livro de poesias. Sim. O mais que dá pra eu fazer de sair em algum livro, um personagem tá lendo meu livro de É, poesias. só isso. Dá pra eu tentar fazer. Uhum. É, sim. Mas vamos lá, mas fala dos outras obras também. Parque Falaciano. Fala aí. Isso, Fala- Parque Falacier, né? Isso. Desculpa. É É uma- francês? É francês. Francês. Tem um ouvinte nosso Tem um que, motivo que é pra professora isso. de francês. Que legal. Falacier. É Essa é pra legal. você. Flossier. Tem um motivo pra isso, né? Mas o Parque Falacier, ele conta a jornada de um parque misterioso Ah, que aparece em diferentes cidades. De anos em anos. E aí, nessa história, vão ser vários contos que juntos formam uma história são só, vários né? contos. Sim, esse é o primeiro. E Ah, ele tá. conta a história da Renata, que é uma garota de 14 anos, Uhum. que tá passando mesmo por essa transição, né? E sofrendo com o luto da infância e o medo de crescer. Então, e aí nisso ela acaba parando no Parque Falacier, que chegou na cidade dela, que é a cidade que eu nasci. Foi a primeira vez que eu conectei com alguma coisa, né? O parque Ah, então ele chega em se passa. Caratinga. Ah, vai se passar em Caratinga o Sim, conto. que é a cidade que eu nasci, aham. E aí o parque chega lá, só que ele é um parque assim, ninguém sabe da história dele. Ele é, tipo, muito avançado, muito futurista. E aí, nesse parque, ela acaba ficando presa num brinquedo, onde ela tem que confrontar os seus maiores medos, assim. Que Então, legal. É bem... Então, No É. final. Eu vi o pedaço no final. Então vai Pra ser. não tomar spoiler. Então vão ter outros. Isso, vão ter contos. outros, aham. Ah, vai ser Que uma juntos série. formam uma Você tá história. escrevendo já os outros? Porque eu sei que você tá escrevendo. É várias coisas. Não, eu ainda Pera aí. eu tenho Sem as cobrar, ideias. peraí. Eu Sem tenho pressão. as ideias, mas ainda não É. peguei pra escrever. Aham. E o que você tá escrevendo agora, você falou que é uma ficção Sim, científica. é né? uma ficção científica, Os Clãs da Lua. É uma história... Ela é muito especial pra mim, assim. Ela tem surgido de uma forma muito natural, né? E é uma história onde eu faço uma releitura dos israelitas no exílio. E no deserto também, essas duas eras, assim. Mas contando sobre os humanos que são exilados da Terra. E aí eles têm que morar na Lua. E existe uma promessa de que depois de 400 anos eles vão retornar ao planeta Terra. A casa deles, então Que tem legal, cara. Olha só. Fiquei interessado. Legal, legal, legal. Muito legal. É porque a gente falou sobre Marvel aqui. aí. Sim. Eu queria te perguntar como que foi essa transição do cinema pra escrita, né? Tipo assim, beleza, Sim. agora você falou que pretende voltar com isso depois, mas assim, como é que foi essa transição, assim, pra esse Foi um mundo da escrita? processo, sabe? Eu sinto que até hoje, assim, tem sido ainda, porque a escrita de roteiro é muito diferente. Sim, Aham. sim. Então, a primeira versão da Escolha do Verão não tinha quase nada de descrição, né? Porque a gente não usa isso pro roteiro. Exato. É só ação e diálogo. E eu, aí, eu passo por isso o tempo todo. né? E... Eu escrevo Você roteiro de transita teatro. nos dois né? mundos, né? Sim. Então, É. acaba de escrever um roteiro de É teatro, vou voltar a diferente. escrever romance, eu esqueço de Acaba- descrever, né? Sim, exato, a cabeça trava, né? Você fica, ai, mas eu tenho que escrever. Então, assim, eu tenho aprendido muito sobre o processo de escrita de romance até hoje, como você vai colocar o diálogo interior, né? Usar a voz interior do seu personagem, que a gente também não tem isso no roteiro, descrever realmente o local de uma forma que fique visível, né? Que a pessoa pode imaginar, mas que ao mesmo tempo não seja cansativo. Sim. Então, eu acho que isso foi um processo. Tanto que, quando eu tava escrevendo A Escolha do Verão, eu achava que só ia dar 100 páginas. Porque eu tava escrevendo no estilo roteiro mesmo. Tipo, isso aconteceu, o diálogo, pá. Aí deu 400. E aí deu 400. Porque eu vi que não era assim. Não é né? nem uns livros só, vão ser Exato. 4. Exato. Então, aí, isso foi uma grande mudança, assim. Tanto que, pra mim, se fosse pra eu pegar pra escrever um roteiro hoje, de novo, já faz um tempo que eu não faço, eu acho que eu já ia estranhar também, sabe? Sim. Tipo, não, meu Deus, pera, como que faz? Porque aí nesse processo de roteiro são outras pessoas que vão colocando essas informações aí, esses Não, detalhes? na verdade é que a descrição, assim, você coloca mais os diálogos, mas a descrição das outras coisas é tipo, tem uma mesa, É bem microfone, resumida. você só fala. Agora, você não tem uma narrativa sobre aquilo, né? Você só Sim. descreve Sim. as coisas. Tipo, ele correu os olhos sobre a mesa, observou o Ah, quadro da sim. parede. Você não precisa fazer né? isso. Você fala, Exato. o personagem olha pra parede, olha pra Sim. mesa. Ah, Acabou. entendi. Close. Só coloca isso. Olha pra mesa e fala. Entendeu? Entendi. E vai descrever o ambiente, só coloca. Tem uma mesa com
duas canecas, um copo, exato, e acabou. ele- Você não tem, É. não tem muita arte na parte Sim. descritiva. E eu lembro eu li, sei lá, o Game of Thrones até, sei lá, uns 2/3 assim, do livro, e é minucioso, assim, ele né? então... Aqui A que descrição, vai a né? folha de Sim. não sei o quê, de É. não sei o quê. Eu acho que muito diferente, o grande negócio é saber balancear, né, na escrita hoje. Vai do estilo também, né? Sim, Tem- do estilo de claro. cada Eu autor. acho até que me parece que fantasias, eu não sei você, mas me parece que fantasias tem uma forma de descrever muito específica. Assim, Sim. que é diferente a descrição num livro de fantasia das coisas, até porque vai ter objetos Sim, e coisas exato. muito Que não específicas existem no mundo no real. mundo né? real. Uhum. E do que num livro que é no mundo real, assim, Sim. né, a forma de descrever. A imaginação, a gente vai provavelmente ter que descrever coisas que são muito mais desafiadoras, que você não conhece na vida real e tudo. Eu tenho passado isso com a ficção científica, que eu tô achando ainda mais difícil do que a fantasia. Porque eu amo fantasia porque você não precisa explicar nada. Por quê? É Sim. fantasia. Existe, pronto. é Existe, isso. pronto. Eu criei na minha E cabeça. aqui Tem um E os pônei fãs- que usa bota. Exato. Exato. E E Fala aí- japonês e toca saxofone. Isso. E, E aí... e os fãs de Se você ficção duvida, vale outra científica coisa. são chatinhos, não Sim, são? e aí na ficção científica você tem que descrever uma nave. Eu não sei de nada. É, eu gosto das tecnologias. né? Pesquisar sobre tecnologia e não sei o que. Por Sim. isso que eu gosto de fantasia. Eu tô ralando aí com a ficção científica. E o último livro que você falou também, que tá pra sair, é de Maria até Nós. Isso, de Maria até Nós. E que você teve... São 3 textos seus? 3 textos, aham. Fala sobre esses Que eu textos escrevi. seus lá também. De Maria até Nós, ele é a continuação, vamos dizer assim, de Eva Esther. Foi um livro lançado pela Thomas Nelson em 2020. E aí, de Eva Esther, focou em contar as histórias das mulheres do Velho Testamento. E agora, de Maria até Nós, vai contar as histórias das mulheres do Novo Testamento. Então, ele é um livro de ficção, né? Onde cada autora, foram 19 autoras. E aí, cada autora contou um pouco sobre uma personagem da Bíblia, do Novo Testamento. Sobre seus próprios olhos, né? Liberdade criativa. A gente criou ali uma narrativa ao redor da história. São ficções especulativas. né? Isso, exato, sobre essas histórias, né? E aí eu tive o privilégio mesmo de estar escrevendo sobre 3 mulheres, que é Dorcas, Lídia e Rod. Que legal. E foi maravilhoso, assim. Eu tô muito animada pra ter realmente o livro em mãos. Já saiu, né? Ou tá na pré-venda? Ele tá na pré-venda. Quando que é o lançamento? Ele lança dia 10 de setembro. Daqui 3 dias. Daqui a 3 dias. Exato. Que data Ai, ó. importante. No mês do dia do sarau, inclusive, Ai, ó. daqui a 3 dias também. Ai, Dá um dia 10 de confere lá, dia 10 de setembro. setembro. Verdade. Sim. Isso aí. Legal. Que demais. legal. Sara, a gente se conheceu Sim, através do projeto Salmo 45. isso mesmo. É Salmo 45 só o nome? É ou só 45 só, né? Não, vou te falar um, não. Versículo Parte A. 1 ao 3. Mas a gente fala do projeto também, assim, Sim. tem o que... Eu participei de 3, eu Sim. acho que entre março e maio que eu fui. Sim, E que tem uma galera já daqui de BH, a gente se encontrando, de autores. desde E janeiro. fala como que surgiu isso também. O projeto, assim, acho que uma ideia mesmo, um sonho que nasceu no coração de Deus, sabe? Foi crescendo no meu coração depois que eu voltei da Bienal do Rio. Então, eu tive a primeira experiência com Bienal. Foi a Bienal do Rio de dezembro do ano passado. E foi maravilhoso, porque lá na Bienal eu dividi um stand com mais 3 autoras de ficção cristã que escreviam histórias, né? Tanto de fantasia, romance. Quem são elas? Joga o nome. A Cristina Bonfim, que escreveu A Sereia Sem Dons. Ioná Nunes, que escreveu Ah, Metamorfose. Ioná tava aqui. Ioná tava na A Cristina tava? Né? Não tava não. Mas a Ioná tava. Sim. Acho que do Rio só a Ioná mesmo. A Renata, que escreveu... Esqueci o nome do livro da Renata. E uma outra moça, a Flávia, que eu também esqueci o nome dela. do livro dela. Tá na descrição. Socorro. Tá na descrição, se você colocar, que dá trabalho. Vou colocar. Então, mas foi uma experiência maravilhosa de estar convivendo com pessoas que tinham o mesmo propósito, sabe? De Sim. estar ali na escrita, mas com um propósito maior do que só as palavras em si, né? Do que só o ofício em si, mas algo que tinha ali uma missão, né? De escrever histórias que apontavam para grandes histórias, de escrever histórias que traziam esperança. E eu saí do Bienal do Rio, voltei para BH, muito inspirada mesmo por essa experiência. E eu falei, gente, eu não quero ficar mais sozinha, porque o artista, a gente tem muito essa tendência, né, de se isolar.
Uhum. E a comunhão é tão importante, principalmente nessa área, foi o que eu descobri. E aí eu, em janeiro, dei assim na telha e falei, coloquei no Instagram mesmo, tipo, bem despretensioso. Falei, gente, quem for escritor, cristão e é daqui de BH, manda mensagem. E aí eu reuni em janeiro com 9 meninas, eu acho. Na época só tinham mulheres. Sim. E aí, depois do nosso primeiro encontro, o Café Partiu, que é o café que nos apoia, ele já mandou mensagem falando: a gente quer esse encontro acontecendo aqui. E aí, desde fevereiro, a gente tá aí fazendo os encontros de escritores Que legal. cristãos de BH. E hoje são uns 20 e poucos, né, que normalmente tem, né? Na verdade, eu acho que no grupo do WhatsApp tem uns 30 já. Sim, no grupo já tem. A gente tem um grupo que já tem umas 37 pessoas. Não. O que é A galera daqui muito de BH legal. mesmo? Tudo daqui de BH, É, assim. legal. Então tem vai. a Marcele, né, que vem de Marcele, Lavras, a né? gente tem uma grande apoiadora da ficção cristã. Beijo pra Marcele. Se ela estiver assistindo. Que ela vem, ela é leitora e ela lê os livros de todo mundo. Ela vem, ela viaja de Lavras pra vir até aqui pra estar apoiando. Esteve na FEFIC também. Então, assim, o encontro acabou sendo um lugar de muitas conexões, sabe? Sim. Assim, de a gente ver Deus unindo mesmo, né? Laços, propósitos, tudo. E a partir do projeto, inclusive fala o porquê do nome, né? Salmo 45. Ah, sim. É porque esse salmo, né? Ele tem o versículo 1 que fala: do meu coração transbordam boas palavras, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Que legal. Segura. Aí Sim, que eu tudo a peguei. ver. E a partir do projeto Salmo 45, que nasceu a FEFIC Sim, também, né? Exato, gente. Aí foi- que a gente chega no assunto que a gente tá super empolgado pra falar. Todo mundo, Sim. assim, nossa, a FEFIC legal. foi uma experiência maravilhosa. Acho que uma das experiências mais, assim, sobrenaturais mesmo que eu já Aham. vivi na minha curta vida. Foi ver um evento como aquele Somando Forma. Então, em janeiro mesmo, no primeiro encontro, eu tinha voltado da Bienal e eu tava apaixonada pela experiência de feira. Eu acho maravilhoso. Você como escritor, não sei como que foi, né? Se você gosta também, mas pra mim, eu acho maravilhoso isso de presencial. Por mim, eu vou estar em todas as bienais, cansada. Amo montar, desmontar stand. E aí, em janeiro, eu comentei com as meninas, por que a gente não faz uma feira pra gente vender nossos livros aqui? Ah, já no primeiro encontro No você já primeiro jogou essa encontro, ideia? aham. Eu tive a ideia, assim, só que pra mim ia ser uma coisa pequena, fazer lá no salão da minha igreja, Uhum. que é pequenininho, e só colocar lá as mesinhas, acabou. Chamar as tias de cada um e é isso. Exato, as mulheres do Ministério de Sim. Mulheres, né, que elas sempre apoiam. E aí foi crescendo de uma forma que a gente viu, assim, eu vi realmente que foi algo sobrenatural, sabe? Foi a mão de Deus mesmo, porque não tinha nem como. Eu nunca tinha organizado nenhum evento na minha vida, assim. Então, por mais que eu tivesse a ideia, a gente começou a colocar no papel mesmo a partir de maio para junho. E a FEFIC aconteceu agora em agosto. Então, para uma pessoa Foi que muito nunca... rápido. Muito rápido. Uma pessoa que nunca organizou evento E em a 4 meses. trabalheira, hein, que aham, dá, hein? conseguir organizar e ficar tão bom, né? Do jeito que Sim. ficou, assim. É, Foi incrível. foi muito a mão do Senhor. Então, a FEFIC foi a primeira feira, já aconteceu. Foi a primeira feira de ficção cristã do país. A primeira feira literária focada exclusivamente em ficção cristã. E foram 2 dias, assim, maravilhosos. Que realmente superou as expectativas, superou as minhas expectativas. Sim. No final, nos últimos dias, né, antes do evento, Deus foi literalmente, assim, provendo decoração e conexões. E aí uma igreja emprestou uma coisa e outra igreja emprestou outra coisa para decoração. E no fim a feira ficou, tipo assim, ainda melhor do que a gente imaginava, sabe? Sim. E foi maravilhoso. Então foram 2 dias, a gente teve mais de 22 autores expondo. E Tivemos teve lá gente do Brasil todo, né? De do autores, Brasil né? Teve, todo, de autores e leitores. Você lembra, assim, de cabeça Sim, quantos lugares diferentes a gente teve? Ou gente de outros lugares? Sim, a gente teve uma autora de Curitiba, uma autora do Piauí, de Teresina, 2 autoras de São Paulo, uma autora do Rio e uma autora de Guarulhos também. Legal. E sem contar os autores aqui de BH, né? Sim. Junto deu 22. Mas foi maravilhoso. E o mais legal é que veio gente de fora só pra prestigiar, Sim, pra também. estar na feira. Veio gente de Brasília, do Nossa, Rio. muito legal. Tipo assim, eu fiquei assim, constrangida. Nossa, foi
foi lindo. Eu queria já terminei a feira, mas eu já quero outra. Quero fazer outra já. Foi muito legal. E assim, o que encheu meu coração de alegria foi saber que, tipo, a gente viveu isso, sabe? Vocês estavam lá, tipo assim, a gente esteve na primeira feira de ficção cristã do país. Sim. Tipo, é o tipo de coisa que a gente ouve falar, né? Que é a última geração Pô, viveu isso tá, e aquilo. Sim. E assim, é uma coisa que a gente que tá começando, e a gente é todo mundo muito novo. Você tá com 23, né? Sim. Isso que eu te admiro pra caramba. Eu sou seu fã. Oh, Eu tava meu Deus. comentando. Eu tava comentando mesmo com uma pessoa sobre você, uma pessoa que foi na feira. E assim, Que e legal. ela pensava assim, nossa, deve ser uma mega equipe, o pessoal. Até aí na hora que eu falei que você tava vestida de princesa. Sim. Então assim, ela viu você e tal, e eu falei, não, foi ela que organizou tudo. Aham. Né, ela tem 23 anos e é isso, tá fazendo um grande movimento no Brasil, assim, nesse sentido da ficção cristã. Então é impressionante o tanto que você graça. tem feito e tanto que você tem contribuído aí Eu com... tenho me surpreendido. E- Eu vejo que é Deus, assim, Sim. movendo mesmo. Que eu fico, gente, E muito pouco tempo, né? Porque assim, você lançou seu primeiro livro tem 2 anos. Nem isso, né? Nem isso, eu lancei em maio do ano passado. É, um ano e meio aí, Sim. nem um ano e meio. E já se tornou, assim, líder de um movimento no Brasil. Meu Deus. Mas é Muito assim, que doido. eu creio que tem inspirado muita gente, Amém. né? Tem muita gente que tem visto a sua influência, o que você tem alcançado, o que você tem amém. feito. E você tem aberto porta para muita gente, né? Muita gente que estava ali na FEFIC e até do grupo de autores que tem acreditado no que eles têm, no que eles fazem, acreditado na escrita e de que podem fazer isso através de ver você, né? E da movimentação que você está fazendo, né? Então, Ai, amém. Eu sempre fui muito, assim, muito sonhadora, sabe? Sim. Desde pequena. E... Ai, eu esqueci a palavra, mas assim... Meus pais até falavam, tipo, eu não era aquela pessoa que desistia fácil, Sim. sabe? Eu era bem persistente. bem firme, assim, eu tenho esse jeito todo mais calmo e tudo, né? Mas é quase impossível de mudar a minha cabeça em relação a qualquer coisa. Principalmente as coisas que eu queria, né? Que eu sonho em fazer. Então, eu cresci, tipo assim, literalmente caminhando no caminho contrário, né? O pessoal falava, não, precisa escrever, você vai viver de cinema, não sei o quê. E eu sou sempre a pessoa que fala, não, dá sim, dá pra viver sim. E se ainda não dá, a gente vai descobrir um jeito. Eu não sei como não, mas a Amém, gente vai Senhor. descobrir um jeito. Amém. E- Deus. tudo é impossível até que alguém faça. Exato, Olha sim. só que Eu bonito. sou bem otimista nesse sentido. Sim. E eu tenho visto isso, que de fato, né? Muitas vezes, eu acho que foi o que a FEFIC mostrou. Às vezes a gente fica, mas não tem público pra ficção cristã. Sim. E não tem gente. Então vamos fazer algo, vamos fazer um evento que vai trazer esse público, né? Tudo tem uma forma. E foram mais de 1.000 pessoas lá. Sim. E mais de 700 livros vendidos Mais em de um sete- dia, né? véi, mais Em um de dia. 700 livros vendidos. Tipo, você consegue imaginar Tipo, isso? 16 Eu tô horas. 700 livros em um dia de ficção cristã, E de eu um tô- gênero que ninguém acreditava. né? Ficção Que- cristã não tinha um autor. Eu tô rindo aqui porque eu tô famoso, assim. vendo aqui na visão periférica a mãe dela ali orgulhosa, assim, ó. Exatamente. É isso Bonitinha. mesmo. Ela tá ali comemorando, orgulhosa. E o que eu pensei aqui agora, não tinha nem as Crônicas de Nárnia, entendeu? Não É, foi? foi 700 só livros autor vendidos das Crônicas de independente. Nárnia, livro grande. É. Foram Autor Todos independente, autores independentes, a maioria sim. assim, começo de carreira, ninguém Sim. conhecido. É. Eu acho que assim, foi realmente o Senhor confirmando o chamado de cada um ali, sabe? Foi um banho de esperança, assim. Mostrar que tem como, e é o começo, a primeira FEFIC de muitas. E eu não sei se você tem esse sentimento que é assim, de começar uma coisa, igual você começou e tal, esse movimento. E aí, de repente, você apresenta isso para as pessoas e as pessoas falam assim, caramba, sim, isso... E, tipo assim, apoiam, sabe? Você sim. tem esse sentimento, assim, de... Às vezes parecer que é uma coisa muito doida. E aí você apresenta para pessoas e pessoas apoiam. E aí você fala assim, é mesmo? Você vai... Caramba. Tipo assim, a pessoa compra a ideia, entendi. sabe? Porque, tipo assim, eu acho que nós estamos numa mesa aqui de 3 sonhadores, né? Sim. A gente, tipo, eu comecei um coletivo também, um coletivo de artistas, de músicos, de uma música também toda, digamos assim, alternativa, diferente Sim. e tal. A gente tá começando um podcast aqui, você com esse Exato. movimento, e aí a gente, sei lá, tá indo muito por um outro caminho, assim, né? Exato. Mas ao mesmo tempo tem gente que apoia, né? Isso É é muito legal. doido, né? Sim. Eu sinto assim, com a FEFIC especialmente, né? Eu tive 2 lados.
que eu tive o lado dos autores que, assim, que acreditaram na feira. Quando eu vi, já tinha gente comprando passagem. Isso foi maravilhoso. Porque eu fiquei assim, meu Deus, então eu tenho uns doidos que já toparam a minha doideira. Isso foi maravilhoso. Sei lá do Piauí pra vir pra cá. Exato, velho. A Ioná foi a primeira a comprar a passagem. Então, eu acho que aquilo foi ainda mais uma responsabilidade, né? Que eu vi, eu falei, não é só algo na minha cabeça, vai acontecer e eu tenho que honrar aí o compromisso dessas pessoas que estão vindo. Mas eu tive muita gente que não acreditou também. Eu sei, mas é uma coisa que eu tô até acostumada. Sim, Porque antes da feira acontecer, era uma impossibilidade, né, pra todo mundo. Então eu tive muita gente que não acreditou, mas aí quando a feira aconteceu, tava assim, maravilhado. Uau! Eu falei, viu, gente, tem que acreditar, é só isso. A gente é doido, mas dá certo. Sim. Então, eu acho que é os dois, assim, a gente sempre vê, né, se depara com esses dois extremos. Mas, com certeza, pra feira acontecer, foi extremamente importante. O apoio dos autores primeiro, velho, que realmente pagaram o preço, pediram um livro, vieram pra cá, né? E os leitores, que também viajaram de outros estados pra vir. Eu acho que não existe maior prova de confiança do que isso, né? Sim. E pra mim, que tava ali como leitor, né? Sim, como alguém que tava, tipo assim, essa experiência, né? Poxa, eu me senti assim, além de ter essa sensação de qualidade, né? Muito inspirado também, sabe? Assim, me senti muito inspirado, porque você vê pessoas que... A galera ali da produção independente, né? Sim. Gente que faz a coisa acontecer com a sua própria grana, vai lá, investe e tal. E aí eu conversava, né? Conversei com vários ali, vários autores. E aí perguntava, né, sobre a história. Vários autores com vários livros, inclusive, né? Alguns, sei lá, com 5 livros já e tal. E aí eu perguntava... E pra mim era tudo, assim, muito... Tinha muita qualidade de história também, sabe? Uns universos, assim, que eu nem imaginava, únicos, né? Muito únicos, muito legais, assim. Então essa experiência foi muito massa. Foi muito massa. E a gente tá falando da FEFIC, uma feira de ficção cristã. E o que é ficção cristã? Que é um assunto importante pra gente entrar aqui, né? Sim. Como é que se define ficção cristã? Enquanto isso, eu vou encher seu copo d'água. Beleza, que ele já acabou. Eu e o mestre, a gente teve até uma conversa sobre isso, né, no começo do ano, assim, sobre ficção cristã, porque eu sinto que sempre quando a gente fala, eu não sei, eu acho que foi até o próprio Gabriel Pacheco que falou isso lá na FEFIC, ele é do Prisma, né, que cristão não é o mesmo que gospel, no sentido da arte, né? Então, sempre quando a gente falava ficção cristã, a gente já tinha um pouco um preconceito nisso mesmo. Sim. E até eu já imaginava aqueles filmes cristãos, sabe? De baixa qualidade, que é tudo o mesmo roteiro, a mesma história. Tipo aquele que... Um clichêzão mesmo, né? Cuidado. Que tem um... É isso que eu pensei. Eu falei, não vou falar não. Que no final tem um rato morto, que eles acham... Calma. Eu vou falar só isso, assim. Quem pegou a referência fez... Tá bom. Mas é basicamente isso, os livros, os filmes, né? É sempre a mesma história do casal lá, suburbano, que briga, blá, blá, blá. E a arte cristã ficou muito presa naquilo, né? Mas o que é a ficção cristã e como que eu descobri, assim? Primeiro, eu acho que um dos melhores exemplos que a gente tem de ficção, especificadamente de fantasia cristã, é as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é uma história extremamente criativa e rica, mas que tem uma profundidade anormal, vamos dizer assim. Sim. Ela é muito mais profunda do que as outras histórias do gênero. E aí, desde que eu li aquilo com uns 11, 12 anos, foi um livro que me marcou literalmente para sempre. Faz mais de 10 anos que eu li. E é a história que mais me marcou até hoje. E realmente, assim, ocupou um espaço no meu coração, sabe? Eu saí uma pessoa diferente. E eu fiquei apaixonada por aquilo. Eu falei, gente, dá pra escrever história assim, dá pra escrever história que é profunda, que impacta a vida das pessoas que vão ler. Não é que você vai pregar, né? Que você vai converter, mas você vai tocar uma vida mesmo. E eu, desde aquela época, sonhava com isso, em escrever histórias com propósito. E eu não sabia que isso se enquadrava, né? E que era a ficção cristã. Então, a ficção cristã, que eu fui descobrir, são histórias de ficção que carregam ali a cosmovisão e os valores e princípios do autor. A ficção cristã, ela não é... Os livros de ficção cristã, eles não devem ser teológicos. Né? Claro que aí cada autor tem a sua liberdade, mas em sua maioria não é um livro teológico, não é um livro estritamente religioso. Mas ele é um livro, uma obra de arte escrita por um cristão, que além de glorificar Deus na excelência, vai colocar ali também valores e princípios da sua fé.
e simbologias bíblicas, até porque uma das coisas que a gente fala muito na ficção cristã é que a Bíblia é um dos exemplos mais ricos de narrativas pra gente seguir, assim, eternamente. Cada pequena história, cada arco que tem dentro da Bíblia é extremamente inspirador. Essa própria história que eu tô escrevendo, Os Clãs da Lua, tem sido inspirada, né? Pelas narrativas da Bíblia. Então, a ficção cristã, ela cumpre esse objetivo, sabe? E uma das coisas que eu sinto que falam, acho que agora eu vou ser um pouco polêmica. Primeira vez sendo polêmica, galera. Joga. E que eu não Ao concordo. corte. Que eu não concordo muito, aquelas muito respeito. É que muitas vezes as pessoas, eu tenho visto, né, as pessoas usando, não como desculpa, mas falando assim, não, a gente glorifica a Deus quando a gente cria uma obra de excelência, quando a gente faz algo bem feito. Sim, fatos. Mas é além disso, sabe? Porque se é algo que move a nossa vida, se é algo que realmente define a nossa existência e queima no nosso coração, o nosso chamado não vai ser só para escrever uma história que tem um fim nela mesma, que ela é só bonita. É para escrever uma história que é profunda, que é rica, porque no final, todas as histórias apontam para a grande história. Autores não cristãos escrevem obras que são extremamente profundas. Eu amo o Neil Gaiman, por exemplo. Para mim, o Neil Gaiman é um homem que ele é crente. De alguma forma, ali. Ele não sabe. Ele não sabe. Porque Não as sabe histórias ainda. dele cumprem esse papel. Elas não são só bonitas. Elas não são só legais. Elas carregam críticas e mensagens e reflexões muito profundas, né? Então, eu sinto que às vezes, na igreja, a gente usa um pouco isso. É tipo, não, vamos só criar algo de excelência que em si isso já glorifica a Deus. Não, Deus tem que ser glorificado através da excelência, através das narrativas que a gente constrói, Sim. né? Porque a redenção, a esperança, cada uma dessas coisas que a gente coloca na história vai glorificar ele, né? E ele é grande, a gente não precisa esconder ele e falar, eu tô glorificando a Deus fazendo isso. Não, ele é gigante, ele é muito maior do que caberia em todos os livros, sabe? Então, é nosso privilégio, na verdade, capturar uma porcentagem de quem ele é e colocar numa história. Sim. E não esconder isso. A gente tem material, né? Exato. Tem muito material. E na outra conversa a gente até tinha citado algumas obras que as pessoas muitas vezes conhecem e não veem como ficção cristã, que são ficção cristã, né? Eu tinha dado exemplo de Orgulho e Preconceito e toda a obra, né, da Jane Austen. Sim. O que mais que você coloca aí pra gente? Além de Nárnia e de C.S. Lewis? Porque da outra vez eu falei, tipo assim, poxa, parece que o que tem é só as Crônicas de Nárnia. Sim. Talvez Tolkien, né? Algumas pessoas falam, mas, tipo assim, nem tanto, quer ficar aquela coisa mais escondida. Ele divide né? opiniões, mas Divide opiniões, mas- mas ok, né? Dá pra colocar. E parece que são muito poucas coisas, né? Mas aí, vocês aí, autores, me digam aí. E nos Eu digam. tenho que lembrar agora. Vai lá, Ai, Mulherzinhas. socorro. Mulherzinhas, arrasou mesmo. Jane Eyre também é. Quem? Jane Eyre, das Irmãs tá. Brontë, da Charlotte Sim, Brontë. Eu nunca li. O Morro dos Ventos Uivantes. Sim. Vamos pensar. Vou puxando aí da memória. É. Poliana, As Aventuras de Sim, Poliana, também eu acho bem. aham. Eu não sei se o pessoal enquadra, né? Mas do que eu vi, eu achei bem Parece, questão. né? Na Sim. verdade, ela é filha de missionários. Né? Assim, na novela, eles Sim. colocaram que os pais dela trabalhavam em circo, estragou a história. Porque no Olha livro, só. ela era filha de missionários e os pais, né, que eram missionários, morrem e ela Sim. vai morar com a tia e tal. Mas, Ai. enfim, ela cita a Bíblia o tempo inteiro. Isso é Mesmo na legal. novela ainda tem. Anne with an E, obviamente. Isso, que tem a Anne série, de né? Green Gables. A série não é, mas os Sim, a livros série não é são. tão cristã, mas o livro é. Mas os livros são. Tanto que na série, mesmo eles acabando tirando, né, várias coisas, ainda tem momentos de oração, lendo o hino e tudo. Nossa, tem uma parte que eu lembrei que agora que me veio, assim, que eles cantam um hino. Sim. Nossa, É maravilhoso, lindo, na eu fiquei super terceira emocionado. temporada. Aham. É uma mulher que Que ela ela... tá morrendo. né? Que ela tá morrendo, aí eles juntam em Sim. torno dela e cantam. Exato. Dando spoiler que É. alguém vai morrer na terceira Não, temporada. mas é só uma mulher, Sim, pô, a gente não falou, né? Mas enfim, Mas é exatamente assistam. isso. Tipo, mesmo mas eles acho que querendo tem muita coisa legal ali. Não, é maravilhosa. Eu gosto É. muito da série também. Uhum. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Tá. Tem uma série de fantasia também que chama Uma Dobra no Tempo. Que tem até o filme, que foi feito pela Disney. Os livros
eu sei que são ficção cristã também. Aham. Então é bem mais. E teve Amor de Redenção que Amor de Redenção. Que esquecemos explodiu Amor aí, de né, nos Redenção. últimos anos. Sim, teve até filme. sim. Aí. Uhum. Amor de Redenção, um super exemplo de ficção cristã. Uma coisa legal sobre isso Ah. é que, por exemplo, na Bienal do Rio, a gente estava com um stand e nosso stand estava escrito ficção cristã. E aí teve uma moça que veio, por causa do nome ficção cristã, e ela falou assim, eu não sou crente, não sou religiosa, mas eu amo Amor de Redenção. E a gente legal. achou isso tão legal, sabe? Como realmente conseguiu quebrar essa bolha, Sim. tendo o nome de ficção cristã. Eu acho que a ideia é essa. A ficção cristã, ela tá aí pra gente não esconder, pra gente não fazer um clickbait, né? Enganar a pessoa, que eu acho que é a pior coisa que tem. É, a pessoa vai e aí é pega desprevenida e sabe? Sim. É tipo, não, a gente tá falando desde o início que tem morais e princípios cristãos, mas Sim. que não é algo que vai... como que fala? Incomodar, né? Ou atacar a pessoa. Sim. Então, E aqui no Brasil também tem alguns autores surgindo, né? sim. A gente tava citando mesmo agora há pouco, lá no café, Uhum. esqueci A o nome dela, a Francine Francine Walsh. Que é Ah, sim, teóloga, verdade. e aí ela escreveu um romance. Qual o nome do romance mesmo? Bem Sei Que Tudo Pode. Sim, Tem o Emílio Garofalo também. Sim. Eu nunca sei como fala sobre o nome dele. o Garófalo. Garófalo. Garófalo, acho Eu que achei é Garófalo. Garófalo. De Garofalo. que ele vier aqui, a gente vai. Aí, ó. Inclusive, ele é Alô, Emílio. É a minha Junto, fofoca hein? reversa. Eu acho que essa que foi a minha fofoca reversa É? da gravação, né? Ele é lançou 14 sensacional. histórias, 14 contos. É. Primeiro ele foi lançando um ano de histórias, né? Ele foi lançando Sim. como e-book. E agora já tem o volume, um box, e que os foi lançado aí discos. pela Thomas Nelson, né? Com Aham. o Pilgrim. Sim. E já saiu o audiobook de alguns, eu não sei se de Saiu, todos. acho que não de todos. Com ele mesmo falando É, e tal, que mas- parece que tá bem legal. E são todas histórias, né? É tudo ficção cristã e essas Sim. histórias são fenomenais. Tem uma que é uma das melhores histórias que eu já li, que chama Aquilo que Paira no Ar. É uma fantasia cristã, fantasia infanto-juvenil. E é maravilhoso. Então a gente tem Brasileiro? É brasileiro, é do Emílio. Ah, tá, do Emílio. É desse, dentro desse box. Uhum. Sabe? Ela é pequenininha. As que eu li assim. foi A Hora de Parar de Chorar. Ah, eu li essa. Tem uma que é uma viagem pra Santos, eu esqueci o nome do livro. Ah, essa eu não li, mas eu sei. Também é bem legal. Ele é E maravilhoso. ele ainda misturou alguns gêneros, né? Assim, Sim. tem algumas um pouco mais fantasiosas, E outras bem mais, pé no mundo chão, real, tem umas sim. mais até românticas, assim, Uhum. outras de família, enfim, Sim. ele tem uma Ele- diversidade dentro do mesmo projeto. Exato, não se conteve e escreveu um gênero só, falou, É, já vou fazer tudo. sim. Muito bom. Olha, muito legal. Mais alguma coisa aí, Bruno? Você quer Não, puxar então, de conversa? você já puxou aí da fofoca reversa, Sim. né? Já Aí, bora. Já vamos puxar? Já bora. A gente tem um quadro aqui, você que Fechou. tá conhecendo o Vitral agora, chamado Fofoca Reversa, que é a ideia. A gente vai a Sara bocejando ali. Ai, Porque tá desculpa. de noite. É. cansado. A gente falar bem das pessoas, de projetos e artes, enfim, né? E darmos algumas dicas aqui. Eu já vou inaugurar a Fofoca Reversa aqui, indicando o que a gente acabou de falar, né? Da série do Emílio Garofalo, sei lá, que são 14 histórias que ele escreveu, lançou aí ao longo de um ano. Sim. E passa por vários gêneros, né? São histórias curtas, a maioria menos de 70 páginas, assim. E que tá disponível, se não me engano, a maioria tava no Kindle. Tá, Tem elas uhum. na Pilgrim agora, várias já tem Sim. no aplicativo The Pilgrim. Já tem audiobook e tem o volume, né? Eu acho que tá vendendo também os livros separados Sim, e tem um box individuais. completo, assim, bem bonito, assim, a É diagramação, muito tem umas ilustrações, enfim, que saiu pelo Uhum. Thomas Nelson. Isso. E outra indicação é um conto da Rebeca Souza. que é Ventos do Leste. É um conto curtinho e que é muito bonita a história, assim. Eu acho que foi até o primeira coisa que eu li dessa nova geração de ficção cristã, que eu já tinha lido Narnia e várias outras coisas que eu não legal. categorizava como... Não Sim. sabia que era ficção cristã. Primeira vez eu escutei o termo ficção cristã. Eu, como assim? Sim. E aí eu li o dela. Eu acho que foi até ela a primeira pessoa que eu vi falando sobre uma Legal. fantasia cristã, assim. Aí, ó, tem Eu acho que, ver meu inclusive, livro. eu achei o seu Instagram por causa Por dela, causa eu dela? acho. Que Sim, legal. eu acho que foi Uau, isso. que legal. Mas enfim, tô lendo as coisas do verão. Em breve eu chego lá, em breve eu termino. Tem mania de ler 5, 6 livros ao mesmo tempo. Eu entendo, E aí eu vou eu indo sou devagarzinho. Mas vai lá, essa foi a minha fofoca reversa. Fala a sua aí, Sara, e o Bruno fecha. Beleza. Pode ser. Vai lá. Minha fofoca reversa, eu vou indicar o último livro de fantasia cristã que eu li. E é um dos melhores de ficção cristã que eu li até agora. Eu sou bem
não crítica, né? Mas é realmente, assim, achar uma boa história, esse processo de ir lapidando mesmo, né? Entre as leituras. Então, esse livro foi um livro muito, muito bom. Chama O Sétimo Continente. Ele é escrito pela Thaís Ferreira. Ele é uma fantasia cristã. E ele dá aquela sensação de você estar vendo um filme de sessão da tarde, sabe? De aventura. Nossa, é muito legal mesmo. Ela é brasileira também? Ela é brasileira, sim. Ele é uma mistura, assim, de Piratas do Caribe com Que Jornada legal. ao Centro da Terra. Eu acho que essa é a melhor forma de descrever o livro. E o livro dela tem aí impresso, tem e-book, o quê? Na Amazon, ele tem e-book na Amazon, ele é autor independente também. E aí tem o físico pra comprar, eu acho que a pré-venda ainda tá aberta no Instagram dela. Pelo Instagram dela, que beleza. Vai estar aqui embaixo. Eu Sim, já peguei, vamos colocar Isso, já joga aqui. E aí, é isso, o livro, eles passam, uma parte dele em Vila Velha. E eu amo quando as histórias se passam, tipo, em lugares reais, Você sabe? morou lá, Porque inclusive. eu já morei lá, então, Olha tipo só, assim, legal. foi uma história que deixou Vila Velha muito mais mágica pra mim, que agora eu lembro do livro. Que legal. E fica aí minha indicação. Sim. Legal. Então, cara, você falou do The Pilgrim, eu lembrei de um livro muito massa, e aí você me fala assim, eu acho que eu não indiquei esse livro aqui ainda, que é um livro da Tish Warren, Liturgia do Ordinário. Ai, esse Sim, livro é eu tô lendo, perfeito. inclusive. Tá Eu tenho um clube de leitura que tá lendo ele. Inclusive, esse livro foi o livro que me levou a fazer um clube de leitura, inclusive, Olha, um tempo atrás, porque eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. eu já dei esse livro de presente pra duas pessoas Nossa, diferentes. porque é Eu muito pude- bom, né? É muito... muito Toma bom. aqui, Aham. toma aqui, please, pelo amor de Deus. Sim. É porque eu acho que é um livro que realmente, literalmente, assim, mudou a minha vida, sabe? Sim. Sem exagero, assim. E eu acho que é aquele livro que você... Porque encaixou várias coisas na minha cabeça, assim, Sim. né? Que legal. Eu sempre tive essa coisa de querer ser mais disciplinado, ao mesmo tempo, tipo assim, querer que a minha espiritualidade tivesse mais a ver com o meu dia a dia. E aí ela meio que fala sobre tudo isso lá e de uma forma tão bela, né? Sim. E tão incrível. A Tish Warren, ela dá sempre um exemplo relacionado à igreja dela, e aí depois ela fala sobre Coisa a da liturgia, né? casa. Daí depois ela fala sobre a casa, Sim. ela fala É sobre maravilhoso. amizade, sobre sono, sobre Aham, descanso. sobre arrumar a enfim. cama. Arrumar a cama. Escovar o Sim. É. Ah, E ela, maravilhoso. pô, depois disso eu comecei a arrumar, tá? Você era do tipo da galera que Juro. não arrumava a cama? Não arrumava. Eu cara. li exatamente esse capítulo essa semana, de arrumar a cama. E, É. Ai. cara, O deixa... Madison, organizadíssimo. Sim, quem Não é todo arruma? mundo Eu que achei arruma a estranho. cama? Quê? E, Que livro que é esse? Eu achei estranho também. Eu achei- Uma pessoa Não. que tá lendo comigo também, assim, eu até falei, como assim? Tem gente que não arruma a cama? Tá vendo? Aí, pessoas que não arrumam a cama. Se Tamo manifestem. junto, tá? Fala aí nos Aí comentários. assim, e essa pessoa que tá lendo comigo ainda falou assim, não, eu arrumo, mas não todos os dias. Aí, tá Como vendo? assim você não arruma todos os dias? Eu Não, mas tenho eu que meio arrumar assim todos também. os É dias, tipo eu assim, arrumo todos você não, os dias. como não Senão não falar que não é. escova os dentes todos os dias? Mas sabe qual que é a parada? Sim. Tipo assim, eu arrumo... Mas eu não julgo. Não, Eu julgo. o Madison julga, tá? Vai ter certeza. É aquela coisa, tipo assim, às vezes chegava lá pro meio do dia, aí via a Sim. coisa bagunçada, aí voltava e falava assim, nossa, tá bom, preciso arrumar porque tá me incomodando. Mas aí Sim. passou a ser uma coisa mais assim, de ser uma liturgia mesmo, Entendi. sabe? Sim. E ver a Ai. coisa com essa beleza. E aí Sim, me ajudou sim. muito. Tem um Sim. momento do livro que ela fala que no momento que você tá arrumando a casa, você tá cooperando com Deus para diminuir o caos do universo. Sim. Olha isso, cara. É, Até velho. da- Aí de ela me arrumar a cama convenceu mesmo, muito. Tudo tá? bem. Que argumentação, Ela é né? sensacional. Sim, É sim. muito lindo, é muito lindo. Enfim. É isso, né? É É isso. isso. Todo mundo arrumem a cama. Isso. E leiam os livros. E os livros. leiam E esse leiam. belo livro da Tish Warren. E é isso. Mais alguma coisa pra dizer? Não, vamos fechar. Só mais uma coisa pra Sim. dizer. Se você quiser nos apoiar, novamente eu te digo, nos ajude através do Pix aí. Ah, mas eu só tenho R$2 pra doar. Gente, olha, normalmente, tipo, tem episódios aqui que tá chegando a 300 pessoas assistindo. Se cada um der R$2, gente, Imagina. é R$600. Imagina, exatamente. Entendeu? Tipo, R$2. Eu sei que tem R$2 aí na sua conta. Dois tem. Dois Dois tem. tem. Dois você tem. Ou não, se não tiver, fala com a gente que a gente manda R$2. Exato, Não, duas manda não, ele paçoquinhas. manda. Não. É duas paçoquinhas, pô, na moral. Entendeu? Mas enfim, pessoal, ajude aí, você pode ajudar no Pix aí com qualquer valor, tá bom? Ou no e-mail que é apoievitral@gmail.com, certo? E você pode, novamente, eu digo também, ser um patrocinador aqui desse podcast, entre em contato conosco. E daqui a 3 dias, é isso mesmo? Sim. Daqui a 3 dias, eu espero que não tenha, né? Nenhum imprevisto aí. Amém. Mas daqui a 3 dias vai acontecer o nosso Sarau Cena Vista, um coletivo de artistas que buscam embelezar aí
um pouco mais a cena da música mineira. Beleza? Um sarau, Cena Vista. Ó, inclusive, não vamos ser só nós artistas do Cena, tá? Então não vai ser só música que você vai ter lá. Você vai ter também, ó, esse nome que eu vou falar muito forte agora. Madison Barreto, senhoras e senhores. Madison Barreto vai estar trazendo poesia lá pra gente. Vai ter dança também. Que legal. Vai ter artes plásticas, então vou ter uns quadros lá. Sim. Cara, muito legal a gente ter falado de FEFIC aqui, Pois porque tem tudo a ver. São essa quase vibe, né? 15 artistas? Exatamente. Se não me engano, Por aí. 15 ou Eu não lembro o 16. número exato, mas é por aí. Eu acho que é isso. 15 ou 16 artistas que vão estar lá. Ou seja, E muita 3 horas de evento, né? Exato. Vai ser Legal. incrível. Ou seja, muita arte, muita mineiridade. O tema do Nossa evento é nossa mineiridade. Muita arte assim na sua cara. Pá, tô querendo arte. Toma. É aqui, ó. Isso. Beleza? É E isso. outro recado importante, galera, que a gente tá em todas as redes sociais, como Vitral Isso. Podcast, em todas as plataformas, então sigam a gente nas outras redes sociais, nas outras plataformas, se você tá vendo a gente pelo YouTube e usa o Spotify, segue a gente também no Spotify, tem opções lá de avaliar, etc. Então, é importante galera seguir, principalmente essas plataformas, que o Spotify, por exemplo, ele não... se pesquisa lá um podcast, ele custa demorar a mostrar para as pessoas, né? Gente nova que não Sim. conhecia, se tiver poucos seguidores. Então a gente precisa crescer aí os números de seguidores em cada uma das plataformas. Instagram e Twitter, etc. Também as outras redes sociais a gente tá lá. É isso, vai estar tudo aqui na descrição. Acho que tá aparecendo na tela aqui também. O querido editor vai botar pra gente. Nossa equipe, vulgo nós dois. Muito obrigado, você que nos ouviu até aqui. Deixe seus comentários aí, compartilhe com os amigos. Muito obrigado, Sara, por topar gravar com a gente novamente. Foi ótimo. Podem me chamar, mano. Chamaremos. Vai ter muito mais livro, né? Com Isso aí, certeza. Então a gente vai tem, chamar, sim. Tem novidades quentes para ano que vem, que a gente não pôde falar. Coisa boa. Mas ano que vamos vem ter a muitas gente conversas. Sim, Isso. quando sair aquela novidade, Eu traz volto. você aqui. Beleza. Combinado. Valeu? Valeu. Fechou? Falou, galera. Valeu, Tchau. tchau. Até a próxima.